meu nome é Priscila e nesse vídeo eu vou estar contando o meu relato de conversão da igreja protestante para a igreja católica. Esse vídeo não tem como objetivo te convencer ou te converter a mudar de religião, mas esse é um resumo da minha história de 11 anos com a igreja. 11 anos não são 11 dias. Nesse vídeo eu vou contar brevemente como foi minha trajetória. Eu sei que você vai ter muitas objeções, afinal de contas, a maioria das pessoas odeiam o que pensam que é a igreja católica e não o que de fato é. Eu vou avisando que eu não vou aceitar comentários de intolerância religiosa e desrespeito às outras pessoas nesse vídeo. Então, se você tem a sua opinião, comente de maneira respeitosa. Tudo começou quando eu conheci meu esposo, meu namorado na época, na igreja católica, na festa junina. E a partir de então eu tive um primeiro contato mais aprofundado na igreja católica. Mas eu nunca levei isso a sério. Inclusive eu fui em retiro, fui na Canção Nova, e nada disso fazia sentido nenhum pra mim. Inclusive depois que nós casamos, eu levei basicamente uma vida dupla, indo nas duas igrejas, e todos sabiam que eu era protestante, e que meu esposo era católico. Eu ia à noite na igreja batista, e de dia na missa. E, pra ser bem sincera, eu detestava a missa, eu achava super chato, e eu não entendia nada, eu queria que acabasse logo pra eu não ter que ir. E foram assim por muitos anos. Eu cresci num lar evangélico, né? Então, eu participei de tudo que você pode imaginar, amigos de missões, mensageira dos reis, congressos de jovens, e eu sempre tive muito amor a Cristo. Eu, inclusive, passei por muitas experiências maravilhosas na igreja protestante. Deus nos abençoou abundantemente, e o que eu quero deixar assim é que eu tenho muito respeito e muito apreço pelas pessoas que estão nas igrejas que eu participei, batistas principalmente. São pessoas de muito bom coração e que me instruíram, assim, numa questão de fé muito boa, porque tinha aquelas células, né, os grupos semanais onde a gente estudava sobre a Bíblia, e isso foi muito bom, muito proveitoso. Mas eu percebi em dado momento da minha vida que a fé que eu levava era uma fé rasa. E sim, pode ser um choque ser uma fé rasa, já que a gente tem a escritura para poder estar consultando a todo momento, e tem a questão dos devocionais, dos grupos, enfim. Mas chega um momento da minha vida que nada mais fazia sentido, no sentido de ir, ficar cantando músicas e louvando e depois ter uma palavra, que na maioria das vezes era uma palavra positiva, que me colocava para cima e me dizia que Deus estava comigo e tudo ia ficar bem. Mas eu fui muito incomodada pela palavra da cruz, a cruz de Cristo, sobre santificação, sobre penitência, e onde eu encontrava isso? Na igreja católica. Era a única igreja que falava sobre isso. E pra você ter uma ideia, o que me deu assim uma luz pra eu entender que a igreja católica era a igreja fundada por Cristo, e por mais que seja feito por homens, tem homens pecadores nas duas igrejas, né? Foi estudar um pouco da história, entender um pouco da história. E aqui na cidade onde eu tô, a gente teve o acompanhamento, assim, por mais breve que seja, foi de trocar algumas conversas do professor Eliseu. E é um homem extremamente sábio, que cada 10 minutos você tem pra conversar com ele, ele te dá muita explicação. Então eu parei pra me questionar com o que ele falava sobre a história da igreja, né? Quando que o protestantismo surgiu? Em 1500 e pouco, mais ou menos, por Lutero. E se você for entender a história de Lutero, ele é meio louco. E os motivos por ele ter feito essa divisão, ter proposto essa divisão, foi totalmente sem nexo. Mas tudo bem, não há mal maior que Deus não possa tirar um bem maior ainda, né? Então, eu acredito que precisa sim ter as igrejas protestantes para acolher as pessoas. É o primeiro amor, é a primeira caminhada de iniciação cristã, mas a igreja católica tem um aprofundamento surreal sobre a santidade e o encontro verdadeiro com Cristo. Voltando aqui, o professor Eliseu estava conversando com a gente, falando: a professora da minha filha converteu ela e a família inteira, depois de anos no protestantismo, ao catolicismo. E aí aquilo me deu um estalo, porque há muito tempo eu já vinha assistindo relatos de pessoas no YouTube falando sobre essa mudança de conversão, e aquilo, na época, assim, não fazia muito sentido, eu achava que eu devia estar na minha e tal, mas aquilo me acendeu uma luz de começar a procurar de novo. Foi aí que eu encontrei o professor Eduardo Faria, que é um ex-pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo. E aí depois dele, eu lembrei, né, de um livro que eu sempre falava: todos os caminhos me levam a Roma, né, porque eu, enfim, me casei com um católico, e depois eu acabava indo pra igreja católica de vez em quando, e todos os caminhos de fato me levavam a Roma, mas eu nunca parei pra estudar de fato o que eram esses caminhos. E aí que eu comprei o livro do Scott Hahn, esse aqui, Todos os Caminhos Me Levam a Roma, e eu super recomendo a leitura porque ele é um livro muito bom, e assim, se você comprar, ele não vai te converter, tá? Não fique com medo de comprar, que ele vai te converter ao catolicismo, não existe isso. Mas é um livro, assim, sensacional, que mostra a perspectiva tanto do esposo, que se converteu primeiro, e depois da Kimberly, que se converteu 4 anos depois. E eu me identifiquei muito com ela, porque logo no início os dois são teólogos, tá? E o Scott Hahn, ele é doutor em teologia. Então, assim, quem sou eu, né, na fila do pão pra poder estar falando aqui de teologia, da história da igreja e tudo mais. Tem gente muito mais sabida, muito mais entendida, muito de caminhada aí pra poder estar sanando as outras dúvidas que possam surgir na tua vida. Então, só contando um testemunho pessoal aqui. A Kimberly, quando ela começou a estudar, porque ela também é teóloga, num grupo, e era protestante, né, na época, ela, no grupo lá da faculdade, todas as meninas conversando sobre qual método contraceptivo iriam usar pra prevenir filhos. Sim. E aí, ela ficou profundamente incomodada com isso, porque na cabeça dela não fazia sentido ficar usando um método contraceptivo pra, enfim, inibir a vinda de filhos e tal, e ela foi estudar mais a fundo. Inclusive, esse foi um dos temas de estudo dela. E lá nos documentos ela encontrou, quando surgiram os contraceptivos, a única igreja que se posicionou contra foi a igreja católica. Tanto que a igreja católica, ela é a favor de métodos naturais para o espaçamento de filhos, mas o casal é convidado a ser aberto à vida. Aberto à vida significa entregar sua totalidade
de alma a Cristo e confiar, né, nos planos dele, nos planos divinos. Isso pra mim, dentro da maternidade, eu que sou mãe, é um dos ápices da santidade. Você pode tentar ser santo fazendo bem ao outro, tentar ser santo fazendo seu devocional, lendo a palavra, indo na igreja todos os domingos, mas se você não tem Jesus, Deus na tua vida, no teu planejamento familiar, de nada isso serve. E o remédio, o contraceptivo ou o DIU, todos são abortivos. E assim, eu tenho uma experiência surreal sobre isso, porque a única ginecologista que me falou sobre isso foi assim, no momento, foi enviado de Deus, porque em determinado momento da minha vida eu queria colocar DIU, porque eu não queria confiar em Deus, mas aí Deus me resgatou e me trouxe ela pra falar isso. Enfim, talvez eu corte isso a parte do vídeo, tá? Só católicos que deveriam estar atentos a isso, deveriam ser protestantes também, na verdade todas as pessoas que são cristãos deveriam confiar em Deus, a sua providência divina, porque é uma das experiências mais surreais que você pode ter com Cristo. Então, eu me identifiquei muito com a Kimberly nesse processo. E nesse meu processo de conversão, eu fiquei muito abalada emocionalmente, muito triste, eu já tava, assim, bem chateada, sabe, comigo, porque eu não conseguia mais ficar em cima do muro. Eu já tava com o meu bebê de 1 aninho, eu precisava encaminhar ele em alguma fé, em alguma igreja, porque a salvação dele é importante pra mim. E teve um final de semana que teve um retiro de casais chamado ECC, Encontro de Casais com Cristo, e eu virei pro meu marido e falei, vamos fazer, era de graça, mas também não só por isso, era um final de semana inteiro. E porque eu sempre gostei, né, de retiro. E nesse retiro a gente teve várias palestras, foram todas muito boas, mas teve uma palestra que me marcou muito, que foi a explicação da Santa Missa. Como eu disse anteriormente, não sei se eu disse, mas quando eu ia na missa eu achava extremamente chato, pra mim nada fazia sentido, adoração de Santa, adoração de Maria, né, cresci numa cultura anticatólica muito forte, e aquilo ficou enraizado e na minha alma, né? Então eu tava indo pra igreja católica, sabendo que tudo que eles estavam fazendo era errado, super errado, inclusive. E na minha cabeça era isso. Mas, quando a gente teve a explicação da Santa Missa pelo Padre Peterson, o pároco da nossa igreja, da igreja que a gente tava frequentando, né? Eu finalmente pude entender que ali na Eucaristia era Jesus em corpo, alma e divindade. E se você tá assim com o pé atrás, eu sugiro que você leia João 6, a partir do versículo 53 e 56. Ali tem justamente Jesus falando sobre entregar o seu corpo, e não é só um símbolo, é o corpo de Jesus que vem habitar entre nós, e na Eucaristia isso invade o nosso ser e nós ficamos totalmente preenchidos por Cristo. E esse é um dos processos, né, da vida em santidade, da vida que a gente busca ser justa com Cristo. Eu espero que esse meu relato te ajude a entender um pouco mais sobre a igreja, então se você está num processo de transição ou não, eu sugiro que você estude, principalmente o início da igreja, né? Assim, Jesus morreu, ressuscitou, e os apóstolos, como que as igrejas, qual era o rito que as igrejas tinham. Então muita coisa aconteceu, até em 1500, que é muito recente, de termos a Bíblia, de fato, para cada um interpretar da maneira que quisesse. Então, a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. Não sou eu que vou ficar aqui falando horas e horas a fio, porque eu não tenho nem tempo para isso, mas Cristo tem tempo. Se você caiu nesse vídeo é porque alguma coisa te chama a entender mais, a procurar mais. Mas aqui vai um recado para os meus amigos protestantes. Eu falo protestante porque abrange todas as denominações. Vocês têm um papel muito importante no plano da salvação de Cristo. Vocês têm um projeto, assim, Deus, ele abençoa muito, 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 muito esse carinho, esse cuidado, esse acolhimento, esse poder de evangelização. Por quê? É preferível que uma pessoa saia da rua, saia das drogas, saia do caminho mau e vá para uma igreja, que seja batista, adventista, assembleia, qualquer uma dessas, do que ficar sendo dominada pelo maligno, né? Nós sabemos disso. É um caminho, é o início de uma caminhada cristã, assim, magnífica, né? Eu pude experimentar isso na minha vida até os 29 anos sendo batista, foram anos incríveis, mas eu descobri que o Deus que eu sirvo não é só o Deus das bênçãos, não é o Deus só que vai te livrar, é o Deus que nos convida a carregar a cruz de Cristo nas nossas costas, é o Cristo que nos convida a ser santos, é o Cristo que nos convida na penitência, na remissão dos pecados, e é isso que eu descobri, e é isso que me faz acreditar que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo, aquela que ele deixou na mão dos apóstolos, na mão de Pedro, e quando ele disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e por aí tem histórias a fio. Então, um grande beijo, fica com Deus, tchau!